Oi, meu nome é Daniel e eu sempre fui muito ruim em ciências na escola. Meu nome é Guilherme e eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Vamos lá. E tá começando agora mais um Papo de Sênior. E nós estamos aqui com um convidado muito, como todos os convidados são, né? Porque a gente só traz coisa de qualidade aqui, pelo amor de Deus. Tem menino, tem menino. Alisson, Pusca, Olá, como é que você tá hoje, cara? eu estou muito bem. E vocês, como estão? Tudo certo, cara. Maravilhosamente Tomando bem, um cara. Maravilha. suco da confusão aqui. Tudo certo. Alisson, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal. Quem é você? O que que você faz da vida? E todas essas coisas que as pessoas perguntam para quando você vai se descrever. Tá bom, então. Então, eu sou o Alisson Pusca, eu faço doutorado na Universidade Federal do Paraná. Minha área de pesquisa é basicamente interação humano-computador. Eu pesquiso sobre fake news. E essa é a definição mais simples e mais direta para se dar sobre mim. Tem que perguntar também qual que é a idade, né? Vai que tem uns contatinhos. A Camila vai ficar brava, mas é só pra nós fazer a brincadeira. Tenho 33 anos, a idade de Jesus. Aí, ó. Cara jovem, sapiência. A idade da sapiência. Sem falar que é meu primo, né, cara? Então a beleza vem de família. Casado, muito bem casado. Eu sei, Não, eu tenho uma companheira também, ela é minha parceira de vida aí. É isso aí. É isso aí. Então, para começar o nosso assunto sobre ciência, eu queria que você trouxesse um pouco da definição. O que que é ciência, o que que ela traz, um pouco dos resultados e dessa questão da profissionalização da ciência, né? Porque ela é bem ampla. Então, basicamente, ciência é todo conhecimento que é produzido de maneira sistemática. Então, é um conhecimento que adota um método para se investigar e para se trazer resultados. E esse método, ele tenta tirar da ciência a subjetividade de interpretação do resultado. Então, geralmente, como a gente é seres humanos, somos animaizinhos, temos certas limitações, a gente tende a enxergar coisas onde não existem. Então, a ciência ela trabalha com métodos para tentar tirar essa subjetividade, que seria esse viés que é introduzido pela nossa percepção. E em termos de metodologia científica e o que isso significa, basicamente toda ciência ela tenta descobrir, ela faz perguntas sobre problemas ou fenômenos que acontecem na natureza, e através da metodologia ela investiga esses fenômenos e tenta descobrir o que eles significam, o que eles representam, como eles funcionam, o que acontece. Na minha área de atuação, a gente trabalha então mais com a questão da relação do usuário com a tecnologia. E a gente utiliza então metodologias que interferem com a pessoa, e por isso a gente tem que ter cuidados e um certo rigor e uma responsabilidade para com aquilo que a gente vai produzir e como a gente vai investigar isso. Então a ciência ela trata desse universo de investigação, onde você tem que ter, de certa forma, o rigor, a responsabilidade e, acima de tudo, a reprodutibilidade daquilo que você está fazendo. Como eu falei, então, a ciência, ela tenta tirar o viés de interpretação, né? Tem que chegar na exatidão, né? Isso, do fenômeno. E, para isso, a gente tem que conseguir reproduzir em qualquer lugar do mundo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Então, a gente usa uma metodologia para isso, né? Em relação ao que a ciência produz conhecimento. Ela não produz certezas, ela não dá para a gente como as coisas realmente vão funcionar para sempre, mas ela é uma forma de você produzir o conhecimento de uma maneira confiável, que você consegue reproduzir isso e, de certa forma, dentro dos parâmetros que você investigou, você consegue ter um grau de certeza, né? Que se aproxima de uma certeza, que seria o conhecimento, o produto da ciência. Sim. Falando agora, então, de como você se torna um cientista, você precisa participar de programas de pós-graduação, um treinamento, como qualquer outro. Assim como a graduação te ensina a pensar, a aprender, a pós-graduação ela vai fazer a mesma coisa, vai te ensinar métodos científicos, vai te ensinar pensamento lógico, vai te ensinar a fazer a pesquisa, a produzir um documento de relatório sobre isso. E isso tudo é o que o programa de pós-graduação produz. Então, ele produz um cidadão que é capacitado. Basicamente, é como qualquer universidade. Indiferente se ele vai participar da academia, ou se ele vai participar, ou ele vai criar uma empresa, ou se ele vai viver na roça plantando, ele é um cidadão capacitado, com capacidade de pensar, de tomar decisões, de criticar. Então, basicamente, é isso que o programa de pós-graduação forma no Brasil. Sim. E você comentou bem, porque na verdade, assim,
A gente vive, até o Alisson comentou nos podcasts passados sobre a era da pós-verdade, né? Que todo mundo tem opinião de tudo e acha que sabe de tudo, né? Mas a graduação, então, serve bastante como um divisor de águas nesse sentido, né? São pessoas que têm capacidade de dissertar sobre certos temas com, como é que eu posso dizer? Maior propriedade, talvez. Isso. A graduação seria o primeiro passo, assim, né, para você entrar para o mundo da ciência. E realmente, na graduação, se você para pensar o que a graduação é, você só aprende a aprender lá, né? Porque você vira um autodidata, você vai aprender qualquer coisa se você passou por uma graduação. O cara é um médico, ele basicamente teve que aprender sozinho. Ele pegou os livros, ele leu, porque não adiantou ir só para aula, né? Então, o que acontece com esse tipo de treinamento é justamente desenvolver o pensamento crítico. E vivendo no momento que a gente está agora, que seria essa época da pós-verdade, então a gente tem uma capacidade de comunicação que a internet trouxe para todas as pessoas no mundo, essa interconexão, e ela ressaltou muito as diferenças que a gente tem, né? Então, a gente tem níveis de educação diferentes pelo Brasil e pelo mundo, e com a capacidade das pessoas se comunicarem, elas começam a entrar em conflito, né? Então, existem muitas colisões, digamos assim, de saberes. Sim. E a parte cultural da pessoa, assim, aonde você cresce, a tua comunidade, os teus valores, tudo isso influencia em como você interpreta o mundo, né? Então, de certa forma, como a gente estava falando sobre o método científico, que ele te ajuda a tirar essa percepção de valores, de crenças que a gente tem nativas, nessa época da pós-verdade, com a capacidade de comunicação aumentada, aprimorada, a gente vai ter esses problemas de conflitos, onde ninguém mais tem certeza de nada, ninguém mais sabe o que está certo e o que está errado, a ponto de vermos alguns absurdos que são coisas brutais, assim, que a gente vê, por exemplo, na TV, né? Uhum. Mas no sentido da crise ética social que a gente vive, é justamente relacionada ao conhecimento e como a gente está adquirindo esse conhecimento. Sim. E o medo de não estar certo, né? De falhar. Uhum. Vamos para uma segunda perguntinha bem pessoal. Como é que se deu a tua experiência com essa parte científica, né? De onde surgiu o teu interesse pela pesquisa, pela iniciação científica, da tua graduação? Como é que foi a tua escolha pela carreira? Né? Como é que você descobriu que você queria ir para o ramo da pesquisa, não trabalhar na indústria, não trabalhar na empresa, não entrar para o setor privado, no modo de dizer assim? Então, tudo começou para mim em 2005, quando eu fui para a universidade. Eu fiz o EPG, né? Universidade Estadual de Ponta Grossa. E dentro da universidade eu tive muitas oportunidades de fazer estágios, e fazer iniciação científica, e descobrir universos diferentes que eu poderia atuar na minha profissão. Em 2006 eu comecei uma iniciação científica, onde a gente produziu um sistema para organizar e gerenciar as bolsas de estudo que vinham para a universidade. E a gente ficou uns 4 anos nesse projeto. Então a gente passou por várias fases de desenvolvimento de software e de entendimento de como coletar requisitos de um processo que acontece. No meio disso tudo, eu decidi trabalhar na indústria. Então, comecei a trabalhar na área de infraestrutura. Então, trabalhei no provedor de internet, aí gerenciando servidores e tendo experiência profissional com isso. Eu passei uns 2 anos trabalhando assim e chegou uma oportunidade de trabalhar como professor na UTF-PR aqui. Aí, quando eu entrei na sala de aula, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu entendi já, né? Eu já tinha experiência de programação, já tinha experiência de infraestrutura. E quando eu entrei para dar aula, eu falei, cara, isso eu quero fazer. E aí, nesse meio, eu fui aprendendo o que eu precisava fazer, desenvolver, para chegar no ponto de poder trabalhar como professor na universidade. E isso precisava de um mestrado e de um doutorado. Então, aí eu comecei a desenvolver um interesse para descobrir o que era a ciência. E no meio disso tudo, eu comecei a decidir e entender como funcionava um programa de pós-graduação, como eu escolhia uma linha de pesquisa, por exemplo, quais eram os meus interesses, quem são os orientadores, como que eu posso me relacionar com eles. E tudo isso foi nascendo organicamente, assim, foi algo natural. Então eu entrei no mestrado e quando eu pisei no mestrado eu falei, puta merda, isso aqui é uma coisa muito boa, cara, é muito legal, eu sou muito curioso, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler coisa pra caramba. Então eu me encontrei dentro do mestrado. Mas isso foi tudo, pra mim, foi tudo um resultado das experiências que eu tive. Então, no caso, a tua orientação foi por causa do profissional, né? Você começou a dar aula e depois surgiu o interesse, ou antes isso nunca existiu interesse, você já tinha um pouco de interesse ou não? Para ser sincero, eu nunca me imaginei como professor, nunca me imaginei como cientista. As coisas foram acontecendo e eu fui gostando do caminho que eu estava trilhando, até chegar numa parte que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer mesmo, porque eu gosto muito disso, já tinha experimentado outras coisas. E eu comecei a pesquisar mais como, né, se transformar num cientista propriamente dito. Então foi algo assim que foi orgânico, né? Foi Sim. natural, foi desenvolvendo com o passar do tempo. Uhum. Agora mais para a parte
desse conceito que você falou de cientista, se você pudesse descrever a diferença entre cientista e um pesquisador, como que você descreveria? Um pesquisador, ele realiza mais tarefas técnicas que são mais relacionadas a uma parte da ciência, né? Uhum. Por exemplo, você tem uma pesquisa do IBGE. É uma pesquisa, um pesquisador faz isso, ele coleta os dados, ele utiliza uma metodologia para fazer aquilo, mas a parte da crítica, a parte da comunidade discutir os resultados, isso você, quando faz uma pesquisa desse tipo, você não tem. Uhum. Então, um cientista seria um profissional mais completo no sentido de conseguir criticar resultados e fazer parte de uma comunidade acadêmica que consegue chegar a consensos, que discute os resultados. Já um pesquisador, ele faz uma parte desse trabalho, né? Ele utiliza as metodologias para coleta de dados, investigação, mas ele gera mais relatórios técnicos. Então, na minha perspectiva, a diferença entre os dois é basicamente uma questão de semântica. Não tem muita diferença. Eles fazem praticamente a mesma coisa, mas o cientista está mais preparado, digamos assim, né? E com mais contatos, ele está mais disponível para a comunidade para gerar um conhecimento mais comum, assim, digamos assim, né? Com mais consensos. Sim, ele tem mais conhecimento também para gerar um resultado mais palpável, né? Mais concreto do que um pesquisador em si, né? Mais amplo, né? Isso. Consegue abordar mais lados, né, do espaço. O pesquisador vai bater a tecla naquele ponto que ele precisa encontrar e é isso, né? O cientista acaba desenvolvendo mais coisas ao redor do mesmo tema, né? Uhum. Eu acho que é por aí. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem um consenso que no Brasil a gente, começou a ter uma queda muito grande na valorização da qualificação para os cientistas, para os pesquisadores, né? Tu sente que nós estamos vivendo um momento ruim para quem quer iniciar uma carreira científica, para quem quer se tornar pesquisador, com questão de auxílio, as bolsas de mestrado, doutorado, questão de suporte do governo para a questão de pesquisa em laboratório, os programas que existiam, que hoje não existem mais, né? A tua experiência no começo, com a tua experiência do mestrado, para a tua experiência agora do doutorado, quais foram as coisas que você notou que dificultaram muito, que talvez impossibilitem pessoas novas de começar a entrar nesse meio? Então, realmente, o momento que a gente está vivendo para a parte do desenvolvimento do conhecimento pela população brasileira tá em xeque, vamos dizer assim, né? É um momento triste. E tem muitas diferenças que eu consigo notar de como as coisas aconteceram comigo e o que eu estou passando agora no doutorado, por exemplo, né? Então, uma coisa importante de se dizer, assim, é que em relação ao conhecimento, a gente pode até notar com a pandemia aí a questão das vacinas, né? É um conhecimento que foi gerado localmente em alguns países e é discutido liberar essa patente para o resto do mundo, né? Então, quem não desenvolveu uma vacina vai ter que comprar desses caras. Então, quando você não desenvolve ciência, você corre o risco de ficar na mão ou ficar dependendo de que outros que desenvolvem ciência resolvam seus problemas. Então, o investimento cortado da ciência é um investimento que você está cortando do próprio futuro do país, né? A tua soberania, a tua independência está em xeque nesse sentido. E em relação aos programas e o que eu passei de experiência, assim, que eu vejo a diferença, a falta de fomento, a falta de auxílio, porque você fazer uma pós-graduação, você custear a pós-graduação e treinar e capacitar um cidadão é uma coisa muito cara. Então, se você para pensar, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai gastar de 300 mil a $1 milhão para você conseguir participar e fazer um doutorado. Porque é o custo da educação, é o custo que você vai, que tem a capacitação. E no Brasil, o estudo era custeado pelo governo como uma forma de capacitar a própria população, né? Distribuir essa possibilidade, vamos dizer assim, né? Possibilitar. Ao mesmo tempo que você também conseguia gerar conhecimento para o país de uma maneira orgânica e que fazia parte do próprio sistema. A coisa ruim de você perder investimentos na ciência e perder essa disponibilidade é que você vai ter cada vez menos cidadãos ou cidadãos. Não sei também. Que pertencem à sociedade, mas eles vão ter cada vez menos chances de acesso, né? Se você vê uma sociedade desigual como a do Brasil, então você vai ter muito mais dificuldade para pessoas que não têm o mesmo acesso à educação que pessoas que têm mais recursos conseguem, né? Então, para ter acesso a esse tipo de formação, esse tipo de capacitação, sem o auxílio do governo, a gente vai ter um aumento dessa desigualdade, onde a gente vai acabar colocando em bolhas, em nichos, essa possibilidade de capacitação das pessoas. Esse é um dos pontos, né? Isso traz consequências para comunidades, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento lá em Curitiba, mas eu vou voltar para Pato Branco com esse conhecimento que eu tenho, e esse conhecimento vai ser distribuído aqui de certa forma. Então, se você faz isso, você tira a possibilidade de uma pessoa que, sei lá, mora numa comunidade mais carente,
ou que mora numa região mais afastada do país acessar esse tipo de coisa, você também não desenvolve essas regiões, você não auxilia o desenvolvimento dessas regiões. Então é um problema que já começa a ficar estrutural na própria sociedade. Além disso, agora voltando para o aspecto contemporâneo que eu estou passando, no mestrado eu tive muito mais recursos que vêm do governo estadual, do governo federal, para participar de conferências, para fazer viagens para essas conferências, que tem um custeio alto. Geralmente, se você vai participar de uma conferência internacional, a inscrição da conferência é $400, é uma coisa absurda para quem ganha uma bolsa de mestrado, que é de R$ 1.200. Então, você não tem como participar desse tipo de coisa se ganhando só uma bolsa. Então, existe essa parte do fomento, que do meu mestrado era bem forte, então tinha muita possibilidade. E isso faz parte da formação do cientista, né? Construir o seu networking, construir o seu entendimento do que é uma conferência, organizar uma conferência. Então, tudo isso que você está perdendo agora, digamos assim, que não tem mais esse fomento, toda essa questão, você está também formando profissionais que têm pouco, digamos assim, eles são menos capacitados do que os profissionais antigamente. Justamente por não ter possibilidade de ter as experiências de viajar, de participar de conferência, de produzir uma revista, por exemplo, organizar uma revista, publicar alguma coisa. Então, nesse sentido, a falta de fomento também, de certa forma, ela mina as possibilidades da gente produzir o conhecimento e capacitar melhor os nossos profissionais. No doutorado eu tenho visto isso, por exemplo, com o corte de verbas para a gente poder participar de conferências. Então, nos anos que eu participei, no ano passado e esse ano, eu tive que tirar do meu próprio bolso o valor da inscrição para submeter um artigo e publicar ele e mostrar para a comunidade acadêmica mundial que eu estou produzindo e que eu quero discutir os meus resultados. E isso, como eu falei, para quem participa de um programa de pós-graduação, sem auxílio por exemplo, sem uma bolsa de estudo, você não tem muito acesso a esse tipo de coisa. Então, você acaba não tendo uma formação mais sólida, né? Com mais oportunidades de aprendizado. Então, seria mais ou menos nesse sentido as diferenças que eu sinto e o que eu acho que vai prejudicar bastante o nosso futuro como uma nação. Né? Tu acha que isso tá fazendo com que exista um escoamento maior do pessoal indo para o exterior tentar fazer alguma coisa por ter mais subsídio, né, de bolsas que acabem ganhando, ou coisa assim? Ou tu acha que isso não impacta tanto essa questão da galera tá saindo para fora para fazer pesquisa e acaba não voltando, trazendo esse conteúdo de volta por causa da falta de Com certeza, com toda certeza absoluta, cara. Porque assim, o brasileiro lá fora, ele é visto, o brasileiro, digamos assim, né, na academia, ele é uma estrelinha, assim, sabe? Ele todo mundo quer ele, porque ele tem uma formação básica, acadêmica e de ensino básico aqui no Brasil, que lá fora não é todos que têm. Geralmente eles têm lá fora eles têm um direcionamento para uma área que você quer aprender. E a gente não, aqui a gente aprende quase tudo. Então você sabe de história, sabe de biologia, sabe de matemática, você entende várias áreas. E para quem está na ciência, a ideia de que a criatividade é o bem maior da produção científica, com a base de conhecimento maior, você consegue ver problemas e resolver esses problemas com mais facilidade. Você tem uma adaptação, uma criatividade maior. Então, lá fora, o brasileiro ele é muito bem visto. Só que o brasileiro também não gosta muito de sair do próprio país. A gente gosta de produzir coisas pra gente, a gente gosta de fazer o país crescer, né? De certa forma, na área acadêmica, a gente ouve muito isso, a gente discute muito isso. Mas com falta de recursos, todo mundo precisa comer, né? E não é à toa que você investe 30 anos da tua vida estudando e aprendendo alguma coisa. Você quer ter um retorno depois, né? Você também quer ter uma vida confortável. Então, essa evasão, digamos assim, de cérebros do Brasil, ela é uma coisa que acontece muito, justamente porque lá fora o pessoal precisa de cientista. Eles querem cientista. E brasileiro é bom. Então, o pessoal vai para fora, né? Acaba ganhando dinheiro lá fora e acaba ficando lá. Por exemplo, a minha co-orientadora, ela mora na Inglaterra, ela trabalha na Open University lá e ela se formou na USP aqui no Brasil. E ela é brasileira. Mas, com a oportunidade, ela foi para lá para trabalhar lá porque, né, ganha muito mais dinheiro, tem muito mais reconhecimento, né? Você tem muito mais respeito. Então, nesse sentido, acontece muito mesmo. Hoje de manhã, inclusive, eu peguei o Twitter. Na verdade, eu sempre olho os trendings do Twitter para ver quais são as notícias que estão acontecendo agora pela manhã. E coincidentemente hoje tinha uma notícia referente à evasão desse pessoal de pós-graduação para o exterior. Um dos principais motivos, acho que até era uma matéria do Globo, se eu não me engano, que era por causa justamente do incentivo que você recebe lá fora, fazendo pesquisa lá fora, diferentemente do que acontece aqui dentro.
né? Então o pessoal tem buscado muito sair do país, até porque as condições do país não estão das melhores, né? Uhum. E eles têm buscado muito sair fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Eu vi que era um dos lugares mais procurados, assim, pelos pós-graduandos, que o pessoal se interessava bastante justamente pelos recursos e pela questão do fomento em si, né? O Uhum. acesso às informações, acesso a vários cientistas, enfim, pessoas de conhecimento lá. Então, é uma coisa assim que é bom para quem está indo, né? Obviamente, né? A gente como gostaria de ter esse conhecimento internacional, mas pro país em si, eu acho que essa invasão pode prejudicar um pouco, porque a gente está distribuindo nossa matéria-prima, entre aspas, aqui para Conhecimento, né? outros países, né? A gente está Exatamente. produzindo mente para fora, né? Tipo, é como se fosse uma exportação de É, mentes. tem uma questão que a gente discute muito na academia, que é essa parte do fomento, mas para a gente desenvolver o nosso estudo, né? Por exemplo, assim, quando eu entrei no meu doutorado, eu tinha feito um projeto que era, né, é até engraçado de falar, porque eu era inocente, né? Eu sonhava que ia ter recurso e que ia dar para fazer tudo. Mas o meu projeto, eu queria fazer uma pesquisa extensiva no Brasil inteiro, onde eu ia fazer uma coleta de dados em todos os estados. Mas não tem dinheiro para fazer isso, né, cara? Eu não tenho como fazer uma coleta de dados do jeito que eu preciso fazer, né? Com metodologia rigorosa, reproduzível, que custa caro, para descobrir alguma coisa que seja relevante para uma população do tamanho né, para um país do tamanho do Brasil. E esse projeto era muito grande, e justamente por não ter fomento, eu tive que diminuir ele e focar em um outro aspecto do problema para resolver. E o pessoal, então, ele vai muito para fora, justamente também porque você vai conseguir desenvolver a tua parte profissional, né? Você vai conseguir realizar os teus sonhos como pesquisador, trabalhar no que você quer, com muito mais recurso, vai conseguir descobrir coisas mais legais, né? Coisas mais abrangentes, digamos assim. Sim. Então isso é um grande motivador também para o pessoal sair daqui, né? Ainda mais na época que a gente vive agora, onde o cientista ele é alguém que é politizado, vamos dizer assim, né? Sim. Essa polarização política não contribui em nada para o desenvolvimento do conhecimento e do próprio país. E você até citou agora nessa última resposta que você falou sobre a educação brasileira, né? É um assunto, na verdade, sim, que não é muita pauta agora, mas sempre foi uma coisa muito discutida que seria a qualidade da educação brasileira, né? Muita gente concorda, muita gente discorda do jeito que ela é abordada, enfim, desde os níveis iniciais até o doutorado, né? Pós-doutorado, enfim. Você acha que o nosso sistema de educação ele contribui para que sejam sejam produzidos, vamos dizer assim, sejam construídos novos cientistas? Você acha que poderia ser melhorado? Qual que é a sua visão sobre o sistema brasileiro de educação? Eu penso que com certeza poderia ser melhorado, né? Assim, é que no Brasil, se a gente for analisar a nossa história, assim, sempre foi algo que a gente sempre tá apagando um incêndio atrás do outro, né? A gente nunca tem recurso para fazer nada do jeito que a gente gostaria de fazer. A gente nunca consegue planejar nada e executar do jeito que a gente planejou, justamente porque sempre falta verba, sempre falta pessoal, sempre falta infraestrutura. Então, eu acredito que o nosso modelo de ensino, ele, de certa forma, para o nosso país, ele acaba sendo um tanto custoso e acaba, por falta de recursos, por falta de treinamento de pessoal, por falta desses aspectos em específico, a gente acaba não produzindo com uma qualidade desejada, digamos assim, todas as pequenas cabeças que entram no ensino básico, por exemplo. Mas isso não é um problema do modelo do negócio. O problema, na verdade, é a estrutura de tudo isso. Você tem professores que são muito mal pagos, muito, né, pessimamente capacitados, eles não têm treinamento todo ano, por exemplo. São coisas raras de acontecer, principalmente no colégio público. E se você para pensar, cara, que isso a gente, né, no colégio público, no colégio particular também, mas nessa fase de educação básica, a gente forma os alicerces do que será o futuro, né? As pessoas que vão trabalhar com os problemas do futuro, que vão resolver os problemas do futuro. Sem dar muita atenção para isso, a gente continua criando um ciclo vicioso de falta de investimento, né? Pessoas que são capacitadas de forma precária, que tem que se adaptar sempre ao momento, e não tem recurso para fazer nada, para trabalhar com nada, e acaba voltando para dar aula e ser um profissional que não está capacitado dentro da própria escola. Eu vou pegar como base a minha informação, eu estudei a vida inteira em colégio público, né? Particular, eu fiz o pré, né? Então, em educação, você aprender diga como assim. Então, basicamente, minha educação inteira foi em colégio público, né? Então, eu senti isso na pele, assim, da questão de não ter capacitação dos professores.
por chegar no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, e nem ter professor, tá? O colégio tem que, quando abrir vaga, o Estado tem que abrir vaga para alunos de universidades se candidatarem para aquele programa que tem para poder dar aula, né? Eu esqueci o nome do programa agora. Para eles poderem suprir a falta de professor. Por exemplo, o professor de física do terceiro ano era acadêmico de química. Então, assim, não que ele não tivesse conhecimento, mas ele não é professor, Uhum. entendeu? Ele não tinha a didática, ele não era formado. Não tinha Ele não tinha treinamento. licenciatura, entendeu? Ele não... Para aquilo, ele sabia, era uma pessoa de gente boa, era. Mas para o momento, no terceiro ano de ensino médio, Enem, vestibular, aquilo prejudica muito, né? Isso como um terceiro ano, sem contar Uhum. os anos, tipo, pegando com foco no ensino médio, que é a tua preparação para a faculdade. Uhum. É uma coisa que eu senti bastante por causa disso, né? Falta de professor. Tem um professor, mas ele não é capacitado, porque muitas vezes a gente levantava questões da atualidade para um professor de geografia, por exemplo, ele não sabia te responder, porque ele teria que buscar essa informação ainda para trazer para nós. Tipo, é um professor de geografia, ele, né, na teoria ele teria que estar o tempo inteiro antenado nas situações da geografia, pô. Né? Tu vai pegar geopolítica, tu vai pegar... Não tô falando de geografia, mapa do Brasil, tô falando de geografia no conceito pro terceiro ano, que é o que vai cair no vestibular. Né? O vestibular não vai pedir qual que é sei lá, a mata predominante em tal lugar. Os biomas brasileiros. Isso aí não vai cair no vestibular, cara. Então, isso aí não precisava saber, né? E isso não só com exemplo dessas matérias, mas assim, num contexto muito geral, assim, eram 2, 3 matérias que você conseguia colocar na palma da mão para você falar assim, ó, esse professor sabe o que está fazendo, né? E com o que ele me ensinar aqui eu vou conseguir prestar o vestibular, entendeu? Tipo, salvo as exceções, tá ligado? A maioria eram professores muito antigos, que já tinham uma bagagem legal, então eles sabiam lidar com aquele assunto. Tinha um cuidado para isso. O assunto que eles trabalhavam, a matéria que eles trabalhavam não mudava, né? Matemática, química, dificilmente você tem uma alteração que fala, nossa, agora parou, agora o átomo não divide mais, né? Isso não existe. Então, é como você está falando da ciência, o conhecimento está sempre isso aí, evoluindo. entendeu? Agora, com as matérias que tinham que ter um conhecimento totalmente atualizado, não existia. Então, a gente estava sempre defasado, né? Eu vejo isso conversando com o Daniel, com o Guilherme, assim, questões de professores, assim, né? Não citando nomes, mas professores em específico. Cara, a diferença de conversa, assim, não, aprendi isso aqui em tal ano. Pô, nunca tinha visto isso aqui, tá ligado? Eu já deveria ter visto, sei lá, no ensino médio, no fundamental. Então, a diferença da escola pública para particular hoje, uma coisa bem absurda, assim, tipo, de qualidade, né? Sem entrar no mérito, assim, das coisas, mas coisas que eu senti na pele, assim. E outra, além da educação básica, né? Vamos jogar assim, educação básica até o terceiro ano. Cara, já me deparei com professores de faculdade que, tipo, usam um slide de... Sim. Cara, milênios atrás. Muito tempo atrás, sabe? Não tem E às vezes ele tá só porque ele tá na inércia ali, né? Enquanto tá de boa, ele vai usando e ninguém reclamou Tá e confortável. tá tudo certo. Mas Se torna prejudicial, né? sim, Se não tem atualização. prejudicial pro Estado, prejudicial pra educação. Né? Para quem custeia, para quem tem que aprender. Então, porque eu acho que essa é a perspectiva, né? Essa é a visão que a gente tem que ter da questão da educação também, né? Porque é tudo uma estrutura, a gente faz parte de um país, a gente faz parte de um sistema, né, cara? Então a gente tem que contribuir com o melhor que a gente pode. Não é pela gente, não é pra gente ganhar as coisas, mas é que se a gente contribuir com o melhor que a gente pode, vai melhorar pra todo mundo, né? Melhora para as crianças que vão aprender melhor, que você tá se dedicando bem. Só que assim, o problema também é que, no caso, um professor, pô, você tem 7 salas com 30 alunos, cara, aí toda semana você tem o dia inteiro preenchido de horário para dar aula. Ou seja, esse cara, ele tá sobrecarregado. Ele não consegue, ele nem lembra o nome dos alunos direito, ele lembra 2 ou 3. Então, ele como ser humano, que é limitado nas capacidades cognitivas, não consegue lidar com tanta coisa para fazer, né? E aí é trabalho para corrigir, é se atualizar, é refazer os slides. Então, todo esse universo que é ser um professor acaba prejudicando o próprio trabalho dele. Sim. Que ele não tem apoio, não tem infraestrutura, não tem recurso. Uma jornada de 80 horas semanais, né? Não fica só naquelas 40 horas. Sempre, trabalho para casa final de semana. E com a pandemia, você vê relatos de professores, os caras estão entrando em colapso, assim, porque estão trabalhando que nem os malucos, né, cara? O tempo inteiro. A casa é o trabalho, né? A casa é mais um refúgio. Eu vejo uma questão, assim, que eles não têm mais a particularidade, a vida pessoal deles, a privada, porque a maior parte da comunicação que é feita é por WhatsApp, no grupo da sala. E aí a mãe manda assim pro professor sábado, 3 horas da tarde, qual que era o trabalho que tinha que fazer pro meu filho? Tipo, o cara não tem tempo de nem ter um lazer, nem de se desestressar, de relaxar, porque tá sempre conectado, né? Então,
se a gente notar que é um problema que é estrutural, a gente vê que isso causa problemas para o futuro também, né? Sim. Não educamos direito e acabamos complicando o nosso próprio futuro. Tá, eu vou contribuir com as perguntas do tio Alisson. O tio Alisson é para estar aqui com nós para fazer a entrevista, para essa conversa, né? Ele é uma pessoa muito entusiasta da ciência, né? Vive aí fomentando nos grupos aí curiosidades, trazendo bastante informação para nós a respeito disso. Então ele colocou aqui, ele pergunta nos fóruns que ele participa, do pessoal do YouTube, né? Que ele participa dos grupos fechados lá. A Hipácia Werneck, que é biomédica e divulgadora científica, e juntamente com Lucas Zanandres e Guilherme Ximenes, eles fazem um trabalho excelente para divulgação científica no canal Olá Ciência. E sugeriu que a gente falasse sobre alguns assuntos que ele dividiu em 3 partes. Tá? Então eu vou fazer 3 partes e tu responde as 3 juntas. Falar sobre a diferença de investimento para pesquisas em cada área, talvez no que você tenha conhecimento. Os desafios em adaptar a pesquisa durante a pandemia, se você sofreu com isso, né, questão de presencialmente, ter que fazer à distância. A perspectiva do futuro na pesquisa em cada área, se você, no caso na tua área, que você acha que está acontecendo. E essas 3 etapas dessa pergunta. Então, essa é uma coisa interessante, né? A gente falou sobre o fomento e como o fomento ocorre, né? Aqui no Brasil, a gente tinha a sorte de ter um Estado que fomentava a nossa ciência, né? A gente tinha o CNPq que fazia essa distribuição de bolsas e fomentava, ele gerava editais para projetos, enfim, né? Ele dava o seu jeito de fomentar qualquer tipo de área. Mas a gente pode notar que a quantidade de recursos que vão para áreas chaves, assim, ela é muito maior do que, por exemplo, quando você pega cursos que não são tão badalados, digamos assim. Então, você tem lá medicina e tecnologia, esses são cursos que recebem muita atenção e recebem muito fomento do próprio Estado, além da área do privado, do fomento privado. Mas você pega, por exemplo, letras, história, esse tipo de visão mais social, não recebe tanta atenção. E isso é um problema sério para a ciência e para o desenvolvimento do conhecimento. Porque você acaba gerando desenvolvimento, entendendo o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo no redor, dentro da sua sociedade, da sua comunidade, focado em alguns aspectos só. Então você ignora muitas coisas que fazem diferença e que com certeza depois vão gerar alguns problemas, porque você não prestou atenção naquilo. Que, como exemplo, letras e história, parece que não vale a pena fazer investimento nisso, né? Pesquisa nisso. Mas são essas áreas que desenvolvem o nosso entendimento sobre o que está acontecendo, sobre por que a gente faz as coisas que a gente faz, o jeito que a gente conversa, as histórias que a gente gera, por exemplo. Enfim, a ideia é que a gente acaba dividindo o pouco recurso que a gente tem para áreas que são mais vistas como mais importantes, como agora a gente está vendo a saúde, mas ao mesmo tempo a gente deixa de lado partes importantes do que precisa ser desenvolvido. Por exemplo, a parte política, a parte da geografia política, enfim, são coisas que pecam, né, que faltam. E aí você tem a ideia do investimento privado, né? O investimento privado, ele vai desenvolver ou vai fomentar uma ciência que é para resolver um problema do desenvolvimento privado. Então, você não vai ter no desenvolvimento privado alguém querendo desenvolver uma política pública ou desenvolver, né, uma melhor forma de resolver o problema de comunidades carentes. Né? Ou, como levar recursos básicos para as comunidades carentes. Porque não é interesse, né? Não tem interesse. Você vai ter lá pesquisas e fomento privado para desenvolver inteligência artificial para conseguir, sei lá, detectar fake news, por exemplo. Porque isso é interessante para eles. Então, o investimento privado é importante, mas de certa forma você vai deixar essas outras áreas que são extremamente importantes também para uma sociedade inteira crescer de uma maneira saudável e desenvolver o conhecimento de uma maneira saudável, de lado. Então, de repente, você já não entende mais o momento histórico que você está vivendo, mas os países, né, sei lá, os países europeus, os Estados Unidos já estão desenvolvendo esse conhecimento e entendem. Isso quer dizer que você está 20 anos atrás deles para entender o que está acontecendo no mundo. Né? Você pode entender de inteligência artificial, você pode entender de comunicação 5G, você pode ter a tecnologia de ponta, sim. Mas a cultura e o desenvolvimento o fomento desse conhecimento não vai estar desenvolvido. Ou seja, você vai estar refém desses caras. São os caras que desenvolveram o conhecimento. Sim. Eles entendem coisas, eles entendem processos, eles entendem crises que estão acontecendo, que eles passaram e você está passando, mas você não desenvolveu ciência para isso. Então, o que eles vão fazer é você aproveitar disso para vender isso para você. Sim. Então, você sempre vai acabar saindo perdendo, ou sendo manipulado, ou sendo controlado de certa forma, porque você é mais ignorante que eles, né? Em aspectos sociais, filosóficos e éticos, enfim. E daí tu entra todo naquele debate que a gente comentou antes, né? A nossa expertise tá indo para fora,
ela dificilmente volta para cá, então todo o conhecimento fica fora e acaba tendo essa... Basicamente, o conhecimento está sendo comprado, né? Quem paga mais leva, quem oferece melhor condição leva. Então, quem tá realmente investindo mais está levando o melhor conhecimento embora. Então, E o cientista aqui no Brasil, ele é difamado, né, cara? Ele não é, pô, ele não recebe nenhum eu tenho uma, reconhecimento. eu tenho uma Quem que quer trabalhar num lugar que todo mundo fala, meu Deus do céu, pra que isso? Você é o Né? cientista e acaba se tornando o cara que fala em verdades, né? Com os dados na mão, você tá falando mentira. Exato, a parte da opinião, né? Sim. Da opinião. E pra gente encerrar, né, porque... Na verdade, assim, se a gente for comentar de ciência, tem Ixi, nós podemos ficar aqui. muito Não, de nós coisa. podemos trazer mais episódios, né? A gente Falar sobre pode ciência ficar com mais horas gente, conversando trocar aqui. uma ideia legal, uma mesa redonda aí. Uhum. Assim, é um assunto muito importante porque é a realidade, né? É o que a gente tá vendo. Como ele comentou da experiência dele e ele vê isso com os próprios olhos de que de uns tempos pra cá a ciência tem sido um pouco prejudicada por causa, enfim, do contexto em que a gente tá vivendo, né? Basicamente. E é muito importante você debater isso, e principalmente essa questão de incentivo e fomento, porque isso vai fazer com que outras pessoas olhem com olhos diferentes e, vou seguir a carreira de cientista, quero ser pesquisador, quero correr atrás, quero fazer uma pós, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, né? Que isso, aparentemente, pelo que você falou, tem decaído muito durante os últimos anos, né? Com pouco acesso, com pouco fomento. É porque geralmente você vai ter um programa de pós-graduação em grandes centros, né? Que vai ser universidades que capacitam e têm as condições de receber fomento do governo, né, do estado. Então, você precisa que pessoas viajem até lá, então você vai ter custo, você vai ter pagar moradia, pagar aluguel, você vai ter que estar presente no programa de pós-graduação, porque todos são dedicação exclusiva. De certa forma, isso acaba inibindo quando você não tem mais bolsas de estudo, quando você não oferece mais a possibilidade das pessoas cursarem um programa de pós-graduação fora da sua cidade. Então, você vai estar cada vez mais criando uma bolha onde só aquela região desenvolve. De certa forma, é ruim, né? E daí, Sim. na verdade, assim, eu pulei, eu só fiz um comentário, era pra ser a última pergunta, mas eu fiz um comentário pra nós conversar, porque Vamos juntar essa pergunta final, talvez. começa então a tua, que daí Eu depois acho que tem uma coisa legal. O Alisson colocou mais umas perguntas aqui, mas acho que pode deixar para uma conversa mais com ele também, uma próxima conversa, que a gente consiga trazer mais pessoas também. Talvez o Lucas consiga participar na próxima. Fazer uma mesa só com pesquisadores, talvez, né? Sim. A gente acaba cedendo espaço e eles vêm aí, conversam, sei lá, uma hora e Seria muito legal, né? que seria bastante legal por causa da experiência de cada um, né? Um papo de boteco científico. A gente fica aí na Voz do Além, né? E aí eles tocam o baile. Então, o Tio Alisson teve acesso ao artigo, o Pathway to a Human, né? Eu vou colocar o link de acesso na descrição aí para o pessoal dar uma força pro Pulga. Ele coloca assim, você comenta ali sobre uma influência de valores dominantes do grupo na interpretação das manchetes e potenciais motivações para compartilhá-las, né? Questão de fake news e divulgação, né? Então você tem uma imagem, uma publicação ali que movimenta, o pessoal só pelo engajamento já vai espalhando, né? Ele gostaria que você comentasse sobre esse artigo, quais foram as conclusões e se é um caminho eficaz para combater a desinformação. E também, já complementando, então, agora, definitivamente a última pergunta, a questão de bolha social e informação, tratamento dessas informações, essa questão de fake news dentro das bolhas, uma bolha está mais acessível que a outra, esse tipo de coisa. Então, já complementando o questionamento do tio Alisson, se você puder... Eu vou elaborar, então, tentando responder as duas ao mesmo tempo, porque elas estão bem relacionadas. Então, esse artigo em questão aí, que a gente desenvolveu, ele foi um artigo com uma parceria também com a minha orientadora lá da Inglaterra, onde a gente tentou entender a motivação para compartilhamento de desinformação das pessoas. E como a gente vive em culturas diferentes, né? O inglês ele tem uma cultura, o brasileiro tem várias culturas aqui dentro, com um país desse tamanho. A gente tentou, então, coletar informações dos grupos, né, de usuários ingleses, de redes sociais na Inglaterra, e de grupos de redes sociais aqui no Brasil. E aí, com os resultados das motivações, das possíveis motivações, a gente comparou os dois para ver as diferenças de como cada cultura pensa, vamos dizer assim, né? Em relação ao artigo, a gente acabou, então, descobrindo algumas coisas interessantes relacionadas à forma de pensar e de como o brasileiro utiliza a informação aqui no Brasil, né? Como que a gente utiliza as redes sociais para se informar, por exemplo. E as motivações de compartilhamento.
Uma das coisas legais, assim, que a gente descobriu que mesmo as pessoas sabendo que é uma mentira, eles sabem que aquela mensagem que eles receberam no WhatsApp, ela é falsa, potencialmente aquela é uma inverdade. Mas elas compartilham aquilo, às vezes por uma motivação de necessidade de socializar, né? Vou compartilhar no grupo porque aí eu gero uma conversa, Dar eu a minha apareço voz. no meu grupo, exatamente. Então, são alguns dos motivadores, né? Então, a necessidade de você socializar, uma questão de você querer informar alguém que você se importa sobre uma coisa que você acha Rápida, verdade, por exemplo, né? A família, por exemplo. E isso tudo, você acaba percebendo a questão das bolhas e dos grupos, né? Que são chamados de câmaras de eco ideológica. Então, você vai ter pessoas que pensam parecido dentro de uma rede social, tipo WhatsApp, que cria um grupo e todas aquelas pessoas dentro daquele grupo pensam parecido. E o que acontece? Quando eles recebem uma informação que vai contra a base de crença deles, eles olham para aquilo e falam, não, isso aqui é uma mentira, isso aqui não vale, isso aqui o pessoal são os canalha, não dá para acreditar nisso. Ou então eles recebem uma informação que é do lado da polarização deles e eles vão falar, isso aqui é verdade. Então, o que acontece é uma discussão em cima de uma ideia que é enviesada, que só tem um lado, e dificilmente chegam ideias e fatos e contraposições para discutir essa ideia e gerar um desenvolvimento de uma notícia, de uma verdade, uma discussão sobre isso, um desenvolvimento social disso dentro do grupo. Então eles ficam excluídos e acreditando que estão sendo bem informados, mas na verdade eles estão vendo só um lado da história. E esse é um dos riscos das redes sociais também. E nas motivações que a gente também descobriu no artigo, dentro dessa ideia de bolhas também, é que os usuários também eles tendem a ter problemas, digamos assim, para receber correções. Então, se é um amigo teu que está te corrigindo, você tende a aceitar isso mais numa boa, né? Mas se é no Facebook, uma pessoa que você nem conhece, chegou lá e comentou embaixo do post que você fez, mas na hora você já levou uma agressão, então né? vamos brigar. Arregaça a manga aqui, começa a xingar para cima. Então, se é uma pessoa que está dentro do teu círculo familiar e te contesta, você tem mais facilidade em aceitar aquilo lá e discutir aquilo lá de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais saudável. Agora, se é uma pessoa que você não conhece ou conhece pouco, então é muito mais fácil você brigar com a pessoa e virar aquelas discussões da internet que a gente vê no Facebook ou até no WhatsApp várias vezes. E isso, agora, falando no assunto bem específico, na questão disso, politicamente, isso é algo muito nocivo, até para, pelo menos eu vejo, para a democracia, né? Quando a gente tem muito extremismo de um lado ou de outro, acontece o que você falou, a gente começa a ignorar tudo quanto é tipo de acontecimento, com outros lados, enfim, com outras pessoas, o que realmente se situa em algum tipo de patamar ou de contexto, que daí a gente acaba, que nem, por exemplo, eu sou disso, eu sou daquilo, mas você esquece que tem isso que é importante, que é isso aqui que é importante Você também. acaba caindo na visibilidade, né? Você só fica vendo aquilo, né? Você só recebe aquilo. Exato. Tua família comenta aquilo, teus amigos comentam aquilo, o portal de notícia comenta aquilo, o Facebook te entrega aquilo, o Instagram te entrega aquilo. Exato. E você acaba não olhando porque você não pesquisa, né? Você quer receber. Então, quando você recebe uma coisa que não... Isso que é o que está sendo comentado, né? Isso é uma coisa, cara, isso é uma coisa muito importante que agora eu estou desenvolvendo, né, só para finalizar então, eu estou desenvolvendo agora no resto da minha pesquisa, digamos assim, finalizando meu doutorado, a gente fez um modelo de como a desinformação se espalha, mas é um modelo sociotécnico, então a gente olha para valores e os aspectos técnicos dessa interação. E nesse sentido, cara, a gente descobriu, descobriu não, né, mas a gente tá discutindo isso, que é os hábitos de consumo de informações, né, cara, pelo brasileiro, digamos assim, não dá para generalizar a coisa, mas nos grupos que a gente estudou. E esses hábitos de consumo, assim, eles são de certa forma, muito enviesados mesmo, sabe? As pessoas não pesquisam coisas, as pessoas não vão atrás de fontes, recebem a informação aqui e acreditam do link, mesmo sendo um link estranho, uma fonte estranha pra caramba, se tá na mesma visão política que ele, por exemplo, tá tudo certo, era isso aqui mesmo, o cara lá não valia nada mesmo. E aí, um dos maiores problemas disso é que você vamos supor que você sofreu uma difamação, uma mentira, falaram sobre você, né? Isso se espalha numa velocidade extremamente rápida, cara. Isso é muito alto. O alcance disso, em questão de horas, assim, você já tá com a reputação queimada. Agora vem uma informação de correção daquilo, né? Uma errata, digamos assim.
essa informação ela nem vai Nem chegar chega. na metade do caminho do que a desinformação chegou. Então, tipo aquela história de notícia ruim voa rápido, né? A mentira também voa rápido. Ela alcança, tem um alcance muito maior, ela tem uma velocidade de propagação muito maior. E dificilmente a correção dessa mentira vai alcançar todo mundo que a mentira alcançou antes. Sim. Então, são problemas sérios nesse hábito de consumo de informação que o brasileiro tem. Daí tem toda aquela questão de cultura de cancelamento e... Aí tu vai entrar na questão das novas modas, né? As novas criações aí das redes sociais, né? Porque tudo se baseia na questão da rede social, né? Que hoje é onde você vê notícia, onde você pega receita, onde Cara, você... Pra você ver, E jornal. como a coisa é absurda. Acho que foi ontem, cara. O Elon Musk tweetou um negócio simples. É uma caretinha de coraçãozinho quebrado ali, coraçãozinho partido pra Bitcoin. Cara, o mercado acabou com a Bitcoin. 5% caiu o valor dela. Porque o cara comentou um negócio. Olha que coisa absurda. O cara comentou um negocinho como se isso fosse algo impactante para o valor da coisa. Um emoji vale mais do que uma tese, né? Então a gente tem consumido informação assim como, sei lá... Água, respira. É maluquice, cara. É uma coisa assim absurda de se pensar, sabe? Sim. E é um momento que a gente vive. Como é que é aquele da Netflix que eu me esqueci o nome? Aquele documentário que tem sobre isso? Das redes sociais. Biohacking lá? Não, biohacking é Eu vi esse daí. A Eu rede não social lembro. É o Dilema das Redes, se eu não me Dilema engano. das Redes. Acho que esse Assistam. É muito importante. Vale muito a pena. A indicação. Mãe, eu sei que você vai ver isso daqui depois. Eu já falei pra você assistir, você não assistiu. Por favor, assista. é muito legal, muito legal. Mas é isso então, gente. Nossa, se a gente for ficar aqui, como a gente já falou, discutindo ciência e, enfim, principalmente dessa área do Alisson aí, que é muito interessante sobre informação, fake news e... Nós vamos até amanhã. Tem papo bastante papo de sênior, né? Ixi, cara. Inclusive, o Alisson é sênior, a gente não comentou, mas o Alisson é sênior do capítulo Também. dos anos 2000. Isso é é 2000. da primeira fase, Primeira vamos fase do dizer assim. capítulo, é isso aí. Primeira fase do capítulo. Mas então é isso, gente. Alisson, se você quiser comentar mais alguma coisa, por favor, divulgue suas redes sociais para seus trabalhos. Né? Só queria agradecer aí a oportunidade de fazer, né, de certa forma, um debate, promover o debate sobre ciência também. E espero o convite para falar sobre a pesquisa Com mesmo, certeza. mais a fundo aí. Perder mais uma horinha aí discutindo, que vai ser interessante. Aí quem quiser me seguir nas redes sociais aí, Alisson Pusca, pode seguir no Instagram ou no Facebook lá, eu não tenho Twitter ainda. Mas Isso é um perigo, eu estou né? disponível. Graças a Deus. E qualquer dúvida aí a gente, né, pode entrar em contato também, não tem problema nenhum. Parcerias para pesquisa aí. Principalmente. Cara, mãe. Fomentar minha pesquisa aí também, se alguém quiser. Então é isso, gente. Chaves, obrigado por me fazer companhia. É isso, cara. É sempre um prazer estar aqui, né? É a primeira vez que eu tô. Mentira, é a segunda vez, a primeira não foi gravada, né? Foi só em áudio. Mentira, porque não deu certo. Né? Então, São coisas que acontecem na vida. não salvou, mas já não dá participei, certo. mas ninguém vai ficar sabendo, então essa é a primeira vez. É experiência. Esse é meu rostinho bonito. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, né? A 2GV Estúdio, a 2GV Comunicações. Nós estamos aqui no estúdio deles, eles sempre nos apoiam, então. Em nome do nosso irmão Guilherme e do nosso irmão Giovanni, Guilherme e Giovanni. muito obrigado por estarem cedendo espaço todos os papos de sênior. Agradecer a presença ilustre da melhor pessoa desse lugar, que é o Éder. Nosso... O Éder é piabum, né, o cara é O bom, Éder é É foda. o contra-regra, que é o boninho das câmeras. Ele fica Faz milagre, né? É o liminha das câmeras. Controla as câmeras do Big Brother aí. Mas é isso aí, cara. Quem quiser patrocinar nós também, tá aberto aí, tem uma televisão para divulgação. Não sei se está pegando a câmera, mas nós temos uma televisão para divulgação. Pix tá aí pra quem quiser. Nós não temos fim lucrativo, né? Então todo apoio é válido. Toda gravação tem um custo. Então, se quiser patrocinar para dar um suporte, né? A gente aceita de bom grado. Sempre bem-vindo. E é isso aí, então. Nossas redes sociais vão estar na descrição, no Spotify, YouTube, nos nossos cortes no Instagram. Acompanhe o nosso Instagram também. Obrigado a todo mundo aí que se fez presente, nos ajudou e nos vemos na próxima. Isso aí, pessoal. Um big beijo. Até mais.